boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. Este é um direto muito especial. Como já perceberam, eu não estou na minha farmácia, onde habitualmente faço as lives. Hoje estou no Funchal, a quem desde já quero agradecer à farmácia Funchal, ao grupo de farmácias Espaço Farm, que me recebeu aqui de braços abertos e onde estamos hoje, aqui na farmácia Funchal, e onde vamos fazer este direto das Dicas da Farmacêutica. E é com imenso gosto que eu estou aqui, que vou conversar com a doutora Carmen Costa, que é farmacêutica também, que é especialista, tem uma pós-graduação e é uma apaixonada pela área da dermofarmácia e da dermocosmética, e a convite de um laboratório francês que eu tenho a certeza que já todos conhecem e que está aqui atrás de nós, que é a SVR, hoje vamos conversar sobre proteção solar e vamos falar sobre os principais mitos, vamos responder às vossas questões que colocaram nas nossas stories de ontem e de hoje e àquelas que quiserem colocar aqui durante este direto, e por isso não hesitem. Aproveitem, tem aqui um balão com um ponto de interrogação, podem colocar aqui e deixar aqui todas as vossas dúvidas, inquietudes, questões relativamente à proteção solar das crianças, dos adultos, da pele com manchas, do melasma, do anti-aging, a importância da proteção solar, a síntese de vitamina D, enfim, todas as questões que tiverem, coloquem-nas aqui em direto, temos todo o gosto em responder-vos e também vos vamos dar muitas dicas. E também vamos ter várias surpresas. Se ficarem connosco até ao final deste direto, vamos ter aqui vamos ter um giveaway oferecido pela SVR, que eu tenho a certeza que vos vai agradar a todos. Portanto, fiquem atentos a todas as mensagens-chave que nós vamos hoje aqui transmitir, porque no final temos ainda esse miminho que a SVR vos vai oferecer. E, sem mais delongas, vamos falar de proteção solar, apesar deste tempo chuvoso que estamos a enfrentar aqui no Funchal. Tivemos aqui algum azar com o tempo, mas o verão está aí à porta, começa agora neste mês de junho, não é, Carmen? E as preocupações são muitas e o período das férias também para muitas pessoas está aí à porta. E o sol é essencial à vida, não é um bicho-papão, mas de facto a exposição solar acarreta alguns riscos se nós não nos protegermos em segurança. Quer-nos falar um bocadinho sobre os riscos da radiação UVA e da radiação UVB para a nossa pele? Olá, boa noite. Antes de mais queria agradecer o convite à doutora Paula por estar aqui na Dicas da Farmacêutica nesta live e poder esclarecer algumas das vossas dúvidas. Ora bem, quando falamos em exposição solar, não podemos deixar de referir a tal radiação UVA e UVB que vemos em todo o lado. Então, uma maneira de diferenciar será: a radiação UVA é aquela que é considerada aging, a radiação UVB a burning, ou seja, quando falamos em radiação UVA vamos ver os efeitos no envelhecimento precoce da pele quando expostos sem os devidos cuidados. Na radiação UVB, sem esses mesmos cuidados, o que é que nos vai aparecer? Eritema solares, queimaduras, escaldões, que depois correm para a farmácia na tentativa que nós farmacêuticos consigamos resolver. E uma radiação vai em mais profundidade, causa danos mais profundos do que a outra. Exatamente, a radiação UVA vai então mais profundamente, até à derme, ou até mais, já existem provas que vá mais profundamente, vai ser aquela que os danos vão ser notados mais a longo prazo, enquanto que a UVB terá aqueles efeitos imediatos que temos que resolver na hora. Também está relacionado o cancro da pele, mais relacionado com a exposição UVB, dado que esta, apesar de ser de efeitos imediatos, tem um efeito de memória na pele, que só mais tarde é que nos vamos dar conta de todos os erros que cometemos ao longo da nossa vida. E a radiação, e principalmente a radiação UVA, é refletida pela água, pela neve, pela areia. E, portanto, mesmo nos dias em que está nublado, em que há nuvens, não é? A radiação UVA está presente durante todo o dia. A radiação UVB é mais intensa nas horas de mais perigo, ou seja, a qualquer hora que se esteja expostos ao sol, estamos sempre sujeitos a esta radiação UVA. Daí a importância da proteção solar ser antes de sair de casa e repetida ao longo do dia, face de sol, seja mais nublado, seja verão, seja na neve, por exemplo. Ou seja, em que reflete e acaba por ser a exposição, o risco ainda é maior, não é? Maior. E esta exposição é mais intensa entre as 11 e as 4 da tarde e varia um bocadinho dependendo da região do mundo onde nós estamos e da altura do ano. Se for da primavera e no verão é mais intensa,
Se estivermos mais perto do Equador também, altitudes mais altas também, o risco é maior. Exatamente, aí tem a ver com a incidência do raio em si e que vai, dependendo da zona onde nós estamos, os cuidados têm que ser mais dobrados ou não. Muito bem, como já perceberam, estamos aqui na farmácia, a farmácia não fechou e tudo continua e portanto vão ouvindo aqui sem a A, sem a B, não levem a mal, mas estamos aqui, como sabem, em tempo real e é mesmo assim, é o dia-a-dia das farmácias que não param. Como é que nós, Carmen, podemos proteger a pele destes danos causados pela radiação UVA e UVB? Em primeiro lugar, claro que é o uso de proteção solar. Temos uma grande panóplia de protetores solares que podemos adequar a cada situação, cada tipo de pele. Mas, além disso, nunca esquecendo outras medidas de proteção, como o uso do chapéu, como o uso dos óculos de sol, ter sempre muito cuidado também a proteção dos olhos. Não desmistificar a noção de que estar coberto com um guarda-sol é suficiente para se proteger. Temos de ter atenção ou seja, a sombra, mesmo à sombra é necessário. É preciso ter os mesmos cuidados devido à tal luz radiação refletida, que é ainda mais perigosa porque não a sentimos tanto na pele e está a fazer o seu dano. E a hidratação também é importante. Em termos de consumo de líquidos. E até a roupa, por vezes pode ser importante, hoje em dia não é? Já temos muitas opções com proteção solar e o próprio tecido já protege de alguma forma também e a própria cor do tecido que vai refletir ou não a radiação. Muito bem, então, estas medidas são gerais, mas todos sabemos que, de facto, o protetor solar, a fotoproteção, é essencial para evitarmos estes danos que este tipo de radiação causa. E não só o VA, o VB, podemos falar também da luz visível, não é? Das luzes dos ecrãs, dos telemóveis, etc. Também dos infravermelhos, mas esta proteção de largo espectro é essencial. E nós temos vários protetores solares com filtros diferentes. E temos filtros químicos e filtros físicos. O que é isto? Para quem está lá em casa assim de uma maneira muito simples. Muito simples. Os filtros químicos chegam portanto, em contacto com a nossa pele, reagem e formam então o bloqueio, vão absorver as radiações e, portanto, tudo a parte nociva da radiação solar não é absorvida pela pele. No caso de filtros físicos, que são os designados também minerais, ao aplicarmos na pele, ele faz um efeito barreira, reflete completamente a radiação, não permitindo que ela sequer passe para a pele. E as composições têm vindo nos últimos anos, a ciência não para, a indústria da dermocosmética está alicerçada na investigação científica, no desenvolvimento de fórmulas cada vez mais inovadoras e, de facto, nos últimos anos tem havido uma preocupação em reduzir o número de filtros, mas em otimizar a eficácia destes complexos filtrantes que existem nestas fórmulas. E, portanto, esta tem sido uma tendência. Sim, a tendência hoje em dia é utilizar cada vez menos filtros e para garantir a mesma eficácia. Não sei se têm a noção, mas um protetor solar não usa um único filtro, um único tipo de filtro. Na sua composição, normalmente tem em média 8, 9 filtros diferentes. Hoje em dia temos marcas, que é o caso da SVF, que usa apenas 4 filtros, que garantem na mesma proteção e têm estudos que comprovam que a mesma eficácia em comparação a outras marcas que têm maior número de filtros. E há agora também uma grande preocupação, que mais antigamente preocupávamos muito com a composição da embalagem e torná-la cada vez mais biodegradável, tendo em conta a poluição, mas neste momento o próprio teor do filtro solar ser ocean friendly, ou seja, não ser um contaminante dos nossos oceanos, de maneira a preservar os ecossistemas subaquáticos. E esta é são realmente essenciais à vida, não é? Exatamente. Porque, de facto, muitas pessoas só utilizam proteção solar quando vão à praia, quando vão à piscina, mas agora em concreto aqui estamos a falar dos ecossistemas dos oceanos, dos ecossistemas aquáticos, e de facto é muito importante que a composição destes protetores solares não cause dano a estes ecossistemas.
E a ESVR tem esta preocupação da eco-responsabilidade muito presente, não só na sua composição das fórmulas, mas também na escolha dos materiais e das embalagens, onde acondiciona não só os seus protetores solares, como todas as suas gamas, mas hoje em concreto, aqui estamos a falar da fotoproteção. Carmen, e há aqui muitos mitos relacionados com, por exemplo, a quantidade que se deve aplicar de proteção solar no rosto e no corpo. Sim, realmente existem várias teorias. Várias teorias, não é? Muitas teorias utilizadas. Se forem pesquisar, vão encontrar uma série de quantidades que devem ter em conta. Na minha opinião, e aquilo que eu aconselho no balcão da farmácia, quando me questionam, nós temos que sentir que a pele foi toda coberta pelo protetor solar. E neste aspecto eu queria ressalvar que um protetor solar é para usar naquele verão, naquele ano. Não temos que ter poupanças em termos de proteção solar. Até porque não dá, independentemente se na embalagem disser que a validade são 24 meses após a abertura, não será essa a validade. Nós temos que ter noção que é um produto que nós levamos para a praia, está sujeito a temperaturas muito elevadas. Quero já ressalvar que deve ser sempre guardado à sombra e nunca deixá-lo lá em cima da toalha à exposição solar direta. E aqui, porquê? Porque há a degradação da própria galénica do protetor solar. E isto, de um ano para o outro, não é preservado. Comprometer a sua eficácia que é o que nós não queremos. Ou seja, usar e abusar do protetor solar no ano em que o compra e sentir que a pele está bem protegida, bem coberta, e aí estarão sempre seguros. E isto não é só para ter em relação às crianças, é em relação a nós também, porque há muito essa ideia, proteger muito bem as crianças e a nossa pele. Não. A família toda tem que ter este nível de proteção. Ou seja, quando se fala naquelas teorias todas que há dos dedos, ou da quantidade de uma colher de chá, ou de uma colher de chá e meia, para o rosto, por exemplo, ou para o corpo, quantidades maiores, se calhar a melhor recomendação que nós poderíamos hoje deixar aqui a todos é que, de facto, o que é essencial é que, independentemente desta regra, desta disciplina tão grande na quantidade, seja de facto usar diariamente, e diariamente 365 dias por ano, no rosto, não é? E que a reaplicação nestes momentos de praia, de lazer, de viagens, de brincadeiras ao ar livre, que a reaplicação seja feita de 2 em 2 horas, não é? E essencial, independentemente da quantidade, é que cada um consiga fazer uma cobertura da superfície toda da pele que está exposta. E ressalvar também aqui portanto, a restrição, quando nós estamos esta questão das 2 horas também não tem que ser levada à regra. Quando nós estamos na praia, vamos a banhos, vamos à água, bolamos na areia, passamos a toalha, secamos com a toalha. Todos estes atos que nós temos na exposição solar está-se a perder a proteção. Daí que não tem que ser de 2 em 2 horas. Pode ser mais. Tem que ser mais. Acima de mais. 2 em 2 horas, exatamente. Se a pessoa for muitas vezes ao banho, por exemplo, pode reaplicar mais vezes. Os protetores são water resistant, não waterproof, ou seja, eles não são resistentes à água, apresentam alguma resistência à água. Não são à prova d'água. Não são à prova d'água, exatamente. Se é que se pode dizer assim. E ter em conta na atividade física, por exemplo, em que transpiramos muito, a transpiração é uma solução salina que facilmente dissolve vai arrastar o protetor solar. E, portanto, é essencial a reaplicação aí com mais frequência ainda do que as 2 em 2 horas. E também há algumas zonas que as pessoas por vezes se esquecem e têm muito cuidado, mas depois há determinadas zonas onde nem sempre isso verifica e nós acabamos por observar no nosso dia-a-dia depois na farmácia que é aí que acabam por acontecer por vezes os escaldões. Algumas zonas que não podem ser esquecidas, Carmen. Essencial, a zona dos lábios. Há a sensação de que ao aplicar o protetor solar no rosto já está a proteger o lábio. Mentira. Não com muita frequência o que é que nos aparece no balcão da farmácia? É herpes labial nesta altura do ano. Porquê? O herpes labial é uma doença que é do sistema imunitário, quase toda a gente tem herpes. O vírus está ali adormecido e de repente é reativado por o aumento da temperatura, que é com a exposição solar, a própria radiação, que nos vai diminuir as próprias defesas e aí desperta-se o herpes labial. Um protetor solar em stick que
possa aplicar na zona dos lábios, aplicar, reaplicar também ao comer, ao falar, vamos perdendo a proteção solar, por isso insistir sempre também na zona labial, que é muito importante. É uma pele muito sensível, muito fina e que fica muito sujeita à radiação. Portanto, aqui fica esta dica importantíssima, não se esqueçam também de proteger os vossos lábios. Mas há outras zonas, nas crianças e nos adultos, que por vezes as pessoas se esquecem. As orelhas, a nuca, os pés, não é? A zona dos pés, que também se perde muito, principalmente nas praias de areia, em que há a fricção da areia ao andarmos. Depois há frequência, é muito frequente na zona do pé ficar ali aquela zona de escaldão, ou mesmo se nós repararmos na zona dos dedos, que é uma parte que se esquece muito, não é tão confortável de andar lá a aplicar com a areia, mas temos que aplicar. E para isto, o essencial, e já não é tão mau, meia hora antes de sair de casa, antes de ir para a praia, aplicar no corpo todo, sem qualquer interferente, e assim chegamos à praia, já estamos com a tal meia hora, que mais ou menos o tempo que demora o filtro solar a reagir com a pele. Chegamos à praia, a exposição já é completamente segura e estamos todos bem. Essa recomendação é muito importante. Portanto, aplicar nos dias de praia, nos dias de piscina, agora que vêm as férias, não é? Aplicar ainda em casa a proteção solar. Sim. E com um protetor que de facto consiga aqui dar uma boa cobertura, porque depois se calhar até na praia há muitas texturas, há muitas galénicas, e nós já vamos ver daqui a pouco a doutora Joana Ferreira da SBR vai se juntar a nós e vai-nos falar um pouco sobre a proposta que a SBR tem, e vamos perceber que há inúmeras formulações, em spray, em óleo, água solar, em leite, em creme, leite crepitante, enfim, há inúmeras, em stick, há inúmeras opções, e de facto podemos ajustar ao nosso gosto, mas também ao longo do dia, e que é importantíssimo começar então com esta exposição e com esta cobertura tão importante ainda em casa. Exatamente, eu pessoalmente em casa aplico sempre uma textura em creme porque sinto-me mais protegida, aplico-me a mim, aplico à minha filha, e tenho uma textura em spray, que é praticamente líquida, muito fácil de espalhar, e essa eu uso exclusivamente na praia, para uma aplicação muito mais fácil. O espalhar torna-se muito mais rápido, nas crianças também ajuda-nos muito, existem as espumas também que são muito fáceis de aplicar, absorvem quase imediatamente. Daí que a oferta é tanta que não há motivo para ninguém chegar aqui ao balcão com os caldores. Sem dúvida. E já tivemos aqui uma primeira questão e eu aproveitava para, já vamos responder essa questão sobre pele com rosácea, sobre a pele sensível, com vermelhidão, se há protetores específicos, vamos responder a isso também, relativamente também a quem tem acne, a quem tem pele mista, a quem tem pele normal, pele seca, com manchas, com melasma, vamos responder a isso tudo, quem tem apenas uma preocupação de anti-aging, e vamos falar sobre essas especificidades todas, mas eu queria dizer-vos que, por favor, coloquem as vossas questões aqui neste balão, com o ponto de interrogação, para nós de um modo sistemático podermos responder a todas, e se quiserem convidar mais pessoas para se juntar a nós neste direto, e vamos ter aqui uma surpresa, um giveaway daqui a pouco, mais para a frente, depois da doutora Joana se juntar a nós, usem esta seta, aqui este avião, aqui no canto inferior à nossa, aqui à direita, e através deste avião conseguem chamar mais pessoas para se juntar a nós. Eu aproveito para dar as boas-vindas, de repente juntaram-se aqui imensas pessoas, sejam todos bem-vindos, hoje estamos a falar de fotoproteção. E antes de avançarmos, Carmen, houve aqui uma pergunta essencial que surgiu nas stories e que eu me esqueci de lhe fazer, mas que faço já, que é: o que é que significa SPF 30, SPF 50, por vezes 15, o que é que isto quer dizer? Ou seja, isto, o SPF, só para terem uma noção, o SPF 30 vai relativamente a uma pele sem proteção. Imaginemos, temos uma pele sem proteção nenhuma, demora 10 minutos a ficar vermelha, ou com eritema, ou com a sensação de queimadura. Se nós utilizarmos um SPF 30, estamos a proteger 30 vezes mais esta pele do que sem a proteção solar. Ou seja, imaginemos, temos 30 vezes mais segurança do que sem nenhuma proteção. E a mesma coisa para o SPF 50. Daí que o facto de termos SPF 30 não é de todo mau. Nós temos que ajustá-lo ao tipo de pele e a quem o temos de indicar. Ou seja, as peles mais claras não têm outra opção se não usar o SPF 50.
uma pele mais morena ou até uma pele negra africana, por exemplo, pode usar, que também queima, que também apanha escaldões, não são visíveis, mas os danos são exatamente os mesmos. Só tem a vantagem de terem mais melanina e tem uma proteção natural relativamente às peles mais claras. Mas todo o resto dos danos estão lá presentes também nas peles negras. Aqui, o SPF 30 fica então para quem é mais moreno, e aí não precisa de uma proteção tão alta. Mas idealmente o SPF 50 é ideal para toda a gente. É o protetor solar ideal. Portanto, não só para as crianças, não mas só para para as crianças, todos. mas para todos, sim. Para, em segurança, protegermos a nossa pele da radiação UVA, UVB, e não só o fator de proteção, como o facto de ser de largo espectro, não é? Exatamente. Hoje E também, como vimos, quase todos os protetores solares protegem UVA, UVB. UVB, infravermelhos, luz visível, que hoje em dia toda a gente usa o telemóvel, está a ter e computadores, mesmo propriamente no trabalho, nós temos de ter noção, as luzes, tudo que é iluminado, todo o sítio que é iluminado está a sofrer radiação. A emitir, não é? Está a emitir radiação e a nossa pele está a absorvê-la de diferentes graus, mas a proteção é necessária todos os dias exatamente por isto, não só para andarmos na rua. Hoje em dia até já existem casos em que nota-se a diferença de um lado para o outro da cara, consoante o sítio onde usamos mais o telemóvel. Ou seja, o envelhecimento nessa zona já é diferente da zona em que usamos menos o telemóvel. Por isso isto já nos faz alertar bastante para a importância da proteção. E todos os dias do ano, no nosso rosto. E o que é que acha de convidarmos já aqui a doutora Joana para se juntar a nós? Perfeitamente, venha lá. Ferreira, diretora de marketing da SBR e da Lazartigue. SBR é um laboratório francês de cosmética que tem uma preocupação muito especial relativamente à eco-responsabilidade. Olha, já cá está. Olá, Joana. Olá, boa noite. Olá. Como está? Estão as duas? Boa noite. Olá, bem. Perfeito. Muito boa noite, obrigada por proporcionarmos mais este direto, que está a ser muito informativo e está a trazer muito boa informação, que eu acho que nunca é demais falar de fotoproteção. Sentimos que continua a haver muitas dúvidas, principalmente quem está ao balcão, e no outro dia quando falava com a doutora Carmen identificamos isso mesmo, há sempre muitas dúvidas por parte do consumidor e um dos objetivos de hoje é de facto esclarecer e ajudar os nossos consumidores a fazerem uma fotoproteção mais responsável. Joana, e a SBR tem uma proposta vastíssima, tem uma gama que se chama Sunsecure e que dá resposta a estas necessidades todas que temos vindo aqui a falar. Esta proteção de largo espectro, muitas texturas, muitas galénicas, 50 na sua maioria, mas também alguns 30, para não tiver uma necessidade tão grande de usar 50. Mas eu pegava, se calhar, aqui numa das perguntas que surgiu há pouco, relativamente à pele com e rosácea, e estávamos por justamente abordar esta questão da importância de escolher cosméticos e com proteção solar ou protetores solares adequados a determinadas patologias que as pessoas podem ter. Agora até estava a pensar em doenças inflamatórias da pele, como por exemplo a rosácea, por exemplo a acne, ou a dermatite atópica, enfim. Mas vamos agora começar se calhar pelo rosto e depois passávamos ao corpo. Verdade. Muito bem, então só contextualizando, só dizer que a nossa gama Sunsecure, esta gama laranja que vocês encontram, que está aí muito bem exposta atrás de vós, esta gama Sunsecure cumpre os requisitos que a doutora Carmen mencionou como essenciais à fotoproteção. Uma fotoproteção de largo espectro, portanto que cumpre e protege contra os efeitos nefastos de todo o tipo de radiação incidente, seja a radiação ultravioleta, que é mais intensa nesta altura do verão, mas que nos acompanha durante o ano inteiro, seja mesmo a radiação infravermelha ou a luz visível, portanto uma proteção global contra os efeitos nefastos de todo o tipo de radiação incidente. Uma fotoproteção responsável, efetivamente a SBR trabalha, como a doutora Carmen disse muito bem, com apenas 4 filtros solares, por uma questão de responsabilidade social, ecológica, ambiental, uma responsabilidade ambiental acima de tudo, que passa por esta
por esta composição. Os 4 filtros, os filtros solares são das substâncias mais difíceis de degradar no ambiente. E daí toda a comunicação que tem vindo a ser feita e todos os alertas em relação à necessidade das fórmulas serem biodegradáveis ou não ecotóxicas, pelo menos. Na procura desta responsabilidade ambiental, a SVR conseguiu encontrar então apenas estes 4 filtros, com os quais consegue realmente uma fotoproteção extremamente segura para a pele e também para o ambiente. As respostas são de facto muito diversificadas no que ao rosto diz respeito, e em relação à pele sensível, esclarecer que toda a gama laranja, toda a nossa gama base de fotoproteção pode ser indicada mesmo pela pele sensível, mesmo uma pele mais reativa. A tolerabilidade destas fórmulas é efetivamente máxima, e por isso nós posicionamos também a marca e a gama como uma resposta familiar, desde os mais pequenos até aos mais crescidos, passando por estas necessidades específicas. Porém, na marca também encontramos os protetores solares específicos para estas necessidades. E pensando numa pele sensível com vermelhidão, com rosácea, nós temos uma gama específica, que é a gama Sensifina AR, que para além, o complexo filtrante é exatamente o mesmo de SunSecure, portanto a fotoproteção e as características para a pele de benefício da fotoproteção são exatamente as mesmas, porém acrescem alguns ingredientes mais específicos para a necessidade da pele com rosácea, que é uma pele com uma vascularização aumentada, e portanto trabalhamos depois ali a área vascular, a ação suavizante, para aliviar esse calor e esse flush tão frequente. Portanto, existem efetivamente respostas específicas e que devem ser exploradas e que são certamente muito bem aconselhadas. Está a explicar lindamente e com uma clareza que, como sempre, a caracteriza. A senhora que colocou a questão dizia que estava um creme, curiosamente da SBR, uma específica, mas que não tinha proteção solar. A proteção solar é obrigatória nas pessoas com pele sensível, com vermelhidão, com rosácea. Se calhar há alguns que não têm porque são os da noite. Não sei se seria o caso ou não, ou até que podem usar de dia, mas depois em seguida é obrigatório aplicar de facto a fotoprotetor, sem dúvida. E existe na gama Sensifina existem as duas opções. Portanto, o produto sem cor e sem fotoproteção, peço desculpa, e o produto com fotoproteção, na gama Sensifina AR. Estão disponíveis as duas apresentações e, portanto, nós podemos depois fazer, obviamente, de manhã, obrigatoriamente fazer a fotoproteção até sobre o próprio creme, se o estado da pele permitir, ou então fazer de manhã o protetor solar e à noite fazer o produto sem fotoproteção, que ainda assim eu também sou muito apologista de se manter o produto sem fotoproteção, porque os filtros acabam por realmente ocupar uma grande parte da fórmula e nós vamos trazer aquele benefício suavizante e termorregulador vai ser encontrado em pleno na fórmula sem fotoproteção. Portanto, o ideal nesta altura do ano é fazer o fotoprotetor de manhã e o produto sem fotoproteção à noite, no caso da pele sensível. Mas também temos respostas adequadas, no caso de uma pele acneica, por exemplo, que também temos essa ação anti-inflamatória, não CBA Clear SPF 50, portanto, cuidados mais específicos para necessidades também elas mais específicas. De qualquer forma, acrescentar que imagine que um adolescente que está a fazer, tem uma pele acneica neste momento, não encontra o conforto ideal num solar que é específico, continua a ser uma textura em creme. Então o que é que é sempre melhor fazer fotoproteção do que abandonar por não gostar tanto eventualmente da textura. Então, na gama laranja, se calhar, entre um SunSecure Blur ou um SunSecure Extreme, por exemplo, que são duas texturas muito diferentes e muito bem recebidas por norma pelos nossos consumidores, se calhar faz sentido para esse consumidor de pele mista. Portanto, vai depender efetivamente do gosto. Exatamente. Simplificar muito as rotinas nesta época de férias ou de verão, a proteção solar é obrigatória. É a base. Sim, isto é o essencial que não podemos dispensar, é mesmo o protetor solar e depois podemos, sob a proteção solar, ou aplicar simplesmente mais um hidratante e temos uma rotina de verão garantida e com um bronzeado bonito, que é aquilo também as pessoas procuram muitas vezes e por isso ele constrói-se com um bom protetor solar e um bom creme hidratante e durante o verão temos garantia de proteção solar. Bom bronzeado constrói-se, não é com um dia de praia nem com 2 dias de praia.
Exatamente, é isso mesmo. Dá trabalho, não é? Demora algum tempo, não é feito. No caso, também é muito mais duradouro do que propriamente quando fazemos aquelas asneiras de queimar num dia só e depois descamar todo bronzeado. Exatamente. Porque não é mais dura. Eu acho que isso também é um mito, doutora Carmen, é um mito que nós podíamos falar, que é, há pessoas que continuam a achar que a pele escaldada, estou vermelha, é porque vou ficar morena. Vai, já fez efeito, o sol hoje fez efeito. Exatamente. Mas depois Vou usar uma proteção alta, que não vão bronzear, que vão passar o verão todo brancas, branquelas, e não, é o bronzeado. E aí temos o exemplo, por exemplo, das crianças, a quem nós mais temos cuidado em proteger, e que chegam ao fim do dias de exposição, morenos, exatamente, e com um bronze lindíssimo e muito duradouro. Exatamente. Portanto, isso é mesmo, o bronze, aquela queimadura inicial é realmente muito extemporânea, e efetivamente a pele fica morena, mas depois vai descamar muito rapidamente e o bronzeado vai embora. Portanto, aquele que se constrói de uma forma... E o dano está lá memorizado nas nossas células. Exatamente. Vamos pagar a fatura dos erros que cometemos. Sem dúvida. Mas então, Paula, só falar aqui um bocadinho das nossas respostas muito rapidamente, destacar aquelas que são, também têm tido mais retorno por parte dos nossos consumidores. O nosso produto mais solicitado, então, Sunsecure Blur, esta textura que é um creme mousse. A Paula mostra a embalagem, eu mostro a textura. É este creme, assim alaranjado, ela é uma mousse que deixa um acabamento totalmente invisível, mas um toque muito suave, uma pele de pêssego, como nós costumamos comparar, porque é justamente preenchedor, ele é uniformizador da tez. Não dá cor, não é um protetor solar. Exatamente. Com acabamento mais. Em termos de maquilhagem, por exemplo, para quem gosta de maquilhagem, tem a textura de um primer. Faz aquele efeito aveludado, toque seco e muito confortável. É uma textura. Essa vossa textura Blur é impecável. Obrigada. Pouco mais a acrescentar. Só dizer que agrada homens e mulheres. É uma textura que também vem buscar, lá está, a pele mais mista, mas a pele seca também fica muito confortável por esta densidade que o produto tem. Portanto, Sunsecure Blur é aquele produto que nunca desilude. Portanto, normalmente agrada realmente a maioria dos nossos consumidores. É uma textura mesmo muito diferenciadora. Portanto, já temos aqui feedback de consumidoras. Muito obrigada por essas simpáticas mensagens. Outra textura também muito diferente, numa apresentação totalmente invisível, é Sunsecure Extreme. Aqui, neste caso não falamos de um creme, mas falamos de um gel totalmente transparente, numa textura em gel totalmente transparente, também com um acabamento mate. E Extreme para as situações extremas, para aquelas pessoas que mais transpiram, excesso de oleosidade também, acaba por ter uma maior capacidade de ser borrelador e matificante. Agrada particularmente o público masculino, que foge de tudo o que é creme, procura as texturas mais gelificadas. Também falávamos que na madeira também se procura muito a textura em gel, a textura seborreguladora. Extreme pode ser também uma boa alternativa para quem tem preferência por este tipo de apresentações. Aqui uma pele mais mista. Mas esta textura é muito bem aceite aqui nos desportistas. Exatamente, também. Esportes são praticados durante todo o ano, nas terras, no mar, e é uma textura que não transfere, as mãos não ficam escorregadias ao aplicar e realmente, principalmente os homens e desportistas adoram essa textura. Apreciam, lá está, situações de maior transpiração. Sunsecure Extreme. E depois a marca segue, obviamente, e tem as texturas mais tradicionais, um fluido para a pele normal a mista, um creme para a pele mais seca, sentir esse conforto. Portanto, a variedade é muita e tal como a Paula e a doutora Carmen também já mencionaram, não há razões para não se fazer fotoproteção, porque que não seja efetivamente pelas texturas, muito embora eu ainda sinta, em alguns momentos e principalmente no contato com os consumidores, que ainda há um trabalho de desmistificação do protetor solar. Hoje em dia, eu costumo dizer que não há maus produtos no mercado. A SBR é um bom exemplo, mas não há efetivamente maus produtos no mercado e o ideal é fazer fotoproteção durante todo o ano, efetivamente. Portanto, cremes, fluidos.
Estava a dizer também o fluido, Sim. também o creme, não é? Portanto, aqui dá resposta aqui a todos estes tipos de pele e estados de pele, mas podemos responder já aqui Sim. algumas questões que surgiram. Força. Sim, sim. Quanto ao protetor da SVR, porque aquilo é laranja, eu acho que estamos aqui, a questão refere-se ao blur, a proteção contra a luz visível? Sim, então, sim, ele protege contra a luz visível. Aliás, todos os protetores solares da SVR protegem contra a radiação ultravioleta, luz visível e infravermelhos. Todos eles, todas as apresentações. Ele é laranja porque tem este pigmento para refletir a radiação incidente e desfocar, dar uma ideia de desfocar as imperfeições e maior uniformidade. Daí o nome blur. Blur significa justamente desfocar. Esse desfocar é provocado por este pigmento alaranjado que provoca a reflexão da radiação incidente, mas não tem cor propriamente dita, portanto não é um creme com cor, não tem cobertura para funcionar como um creme com cor, mas dá uma sensação de pele mais uniforme por este desfocar, por este efeito blur. E daí até já aqui houve uma ou duas pessoas que comentaram que usam como um primer, não é? Exatamente, temos muitas consumidoras a utilizar efetivamente blur durante todo o ano, porque o acabamento é tão uniforme e que dá esse conforto e que torna a rotina também muito mais prática, fazermos o primer já com uma elevada fotoproteção. Ó Joana, e há aqui uma pergunta que nos leva aqui de repente para o corpo, é só do Muito corpo. bem. Agora apareceram as gamas dos protetores bifásicos. Certo. Acho que consegue. Temos soluções, exato. As duas fases, a aquosa, a oleosa, e sim, é necessário agitar. Joana, muito importante. Para as pessoas verem aí a diferença lá em casa, para verem aí as duas fases, este ainda não está agitado e o meu já está. Exato. A pergunta é se são igualmente seguros e eficazes. E eu acrescentava uma questão. Joana, quer explicar-nos porque é que tem as duas fases? Esta água solar. Exatamente. Esta água solar é uma água solar com uma fotoproteção muito elevada, fotoproteção 50. A eficácia fotoprotetora é exatamente a mesma, desde que corretamente aplicado. O que é corretamente aplicado? Lá está a homogeneização. A homogeneização é obrigatória porque os filtros solares são depositados na fase oleosa. O porquê destas apresentações? Esta ação bifásica é para trazer aqui um sentido mais apelativo, também mais prático. É tão fluido quanto uma água, daí chamar-se uma água solar, mas com a mesma eficácia fotoprotetora. O que é muito importante? Estas soluções estão pensadas para serem efetivamente mais práticas e foram pensadas para fazermos a reaplicação. Reaplicarmos com frequência para evitarmos aquelas situações, aquelas zonas localizadas, como é o caso dos pés, por exemplo, são muito mais práticas para aplicar porque são mais fluidas, acabam por ser mais rapidamente absorvidas. Mas nós devemos aplicar, obviamente, se utilizarmos apenas e só uma água solar, ele deve ser bem espalhado no corpo, como a doutora Carmen dizia bem, sentir que estamos a pôr o nosso hidratante corporal, a hidratar o nosso corpo. Para reaplicar, eu vou dar um mergulho ao mar e volto, eu posso simplesmente borrifar de uma forma mais prática o meu corpo, sem necessidade do espalhamento. Tá bem? Portanto, mas sempre, numa primeira vez, obrigatório espalhar, a partir daí, reaplicar de uma forma mais prática. Portanto, estas soluções surgem para serem efetivamente mais práticas e para que nós possamos cumprir outro requisito da fotoproteção responsável, que é reaplicar com maior frequência. E a SVR tem uma proposta, uma panóplia de soluções super práticas. Certo. Portanto, água solar este ano temos em fator 50 e como a doutora Carmen mencionou e bem, obviamente que para quem já tem fotoproteção natural aumentada, como é o caso da pele mais morena, este ano a SVR tem também a apresentação com índice fator 30, portanto é a novidade deste ano, é esta água solar 30. Temos também as brumas, a bruma acaba por ser muito mais fresca, a água tem a temperatura de uma água, a bruma dá uma sensação de maior frescura, que é extremamente agradável naqueles dias bem quentes de verão. E depois temos as soluções que também se diferenciam, como é o caso de um leite crepitante. E falamos aqui de crianças. A SVR apresenta-se como uma gama de fotoproteção familiar. Qualquer um dos nossos protetores solares pode ser utilizado a partir do momento em que as crianças
vão para a praia, na verdade. Sabemos que a fotoproteção direta não deve ser feita antes do ano de idade, mas também sabemos que de vez em quando aparecem lá os nossos recém-nascidos e nós podemos perfeitamente utilizar. E uma das soluções que tem agradado mais às nossas crianças é então este leite crepitante, que faz exatamente esse efeito de espuma, esse efeito petazetas, que o objetivo é cativar as crianças para a fotoproteção, tornar a fotoproteção um momento divertido e não um momento chato que os pais têm que andar atrás deles. Eu menciono muitas vezes que a melhor descrição que eu tive foi de um colega do meu filho que disse que eu quero aquele protetor solar que me dá uma sensação satisfatória. É exatamente isso que nós queremos oferecer, sensações satisfatórias às nossas crianças com uma fotoproteção responsável. E o leite crepitante acaba por ser uma solução que é muito agradável, é difícil explicar, é mesmo esse efeito petazetas, faz uma espuma que depois estala. É uma farmácia experimentar. Exatamente, uma farmácia que, lá está, podem testar todas estas texturas também junto da nossa equipa de conselheiras, de Beauty Advisors, que fazem estes serviços de aconselhamento totalmente gratuitos nas farmácias e que também servem, elas próprias, para vocês testarem os produtos no imediato, que elas têm todos os testes e poderem no momento decidir qual é a textura com que mais se identificam e que vão levar para o vosso verão. Até porque a SBR tem 8 ou 9 texturas diferentes de corpo. Sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sim, com sticks. Os sticks que são muito práticos e muito importantes também para reforçar zonas localizadas. A questão dos lábios, que a doutora Carmen referia, o nosso stick largo é o stick labial que nós recomendamos para a fotoproteção. Efetivamente é uma zona muito, muito sensível, onde cada vez há mais eritema solar na zona dos lábios, vemos com muita frequência. Este stick é totalmente transparente e, portanto, nós podemos utilizar, e como tem um formato mais largo, nós vamos poder utilizar quer nos lábios, quer mesmo em zonas localizadas, uma cicatriz. Há crianças e adultos com a zona do periocular também mais sensível, fazer esse reforço, tatuagens, marcas, as zonas dos eczemas, dos atópicos, por exemplo, que também são mais sensíveis ao sol. Portanto, é um stick com uma dimensão prática para utilizar em lábios e zonas localizadas. Temos aqui mais uma pergunta, Paula. Temos, sim senhora. Eu não sei se queria falar do óleo. Eu creio que essa pergunta é para... Vou deixar lá a doutora Carmen. Mais outra, galénica, da SBR. Também sou o óleo. O óleo que é um excelente protetor solar para o cabelo também. Porque o cabelo também precisa de ser protegido da exposição solar, também se danifica, também se destrói esta haste capilar pela desidratação extrema e as texturas mais nutritivas são aquelas que melhor protegem a nossa haste capilar. Portanto, o óleo pode ser utilizado em rosto, corpo e cabelo. Sim, força. Se a proteção UVA de um solar é cerca de 1/3 da UVB aqui na União Europeia. Eu penso aqui versus Brasil ou Estados Unidos. Sim, é uma regra que os produtos da União Europeia têm que cumprir e que está mencionada na embalagem, ou melhor, o consumidor pode identificar na embalagem, é difícil para mim mostrar, mas para garantir que se cumpra esta regra de UVA ser uma proteção de 1/3 da UVB, existe um círculo, uma roda que circunda a sigla UVA. A presença deste círculo identifica que realmente é feita a fotoproteção UVA equilibrada em relação à UVB, que se cumpre esse rácio, exato, talvez na Paula se veja melhor, portanto é um círculo que circunda a radiação ultravioleta A, que significa realmente o cumprimento desta regra da legislação europeia. Mais uma questão, proteção para o couro cabeludo. Cabeludo, soluções mais fluidas para quem tem cabelo, portanto, tanto o óleo como a água solar, por ser bifásica, mas por ser extremamente fluida a sua difusão, são os que nós recomendamos mais no couro cabeludo, a água solar e o protetor e o óleo. Se é um careca, recomendo vivamente fazer um creme, uma textura em creme, lá está, com o conceito de hidratarmos e cobrirmos como se de um hidratante estivéssemos a fazer, porque aí há uma maior zona de pele a descoberto e a necessidade de fotoproteção é maior. Mas para um couro cabeludo normal, portanto uma pessoa com um cabelo normal, as texturas mais fluidas, mais dispersas, como a água solar, a bruma ou o óleo, são as que nós mais recomendamos.
os protetores solares funcionam para todos os tipos de pele ou cada pele deve usar um protetor específico? E aqui entra a pele. Exato. Onde é que nós estamos no mundo, não é? Sim. Que idade é que é rosto, corpo, para o ano todo, para uma fase mais de férias, e se há alguma patologia de base ou alguma tendência, não é? Portanto, esta questão, Joana, assim de um modo muito geral. Modo geral, fotoproteção deve ser feita por todas as pessoas e durante todo o ano, isso é certo. Depois, devemos adequar claramente as texturas que escolhemos ao estado da nossa pele, mais do que ao tipo, ao estado da nossa pele. Se eu estou com a pele mais oleosa, devo procurar soluções mais matificantes e seborreguladoras, como o gel. Se eu estou num estadio de pele mais desidratada, mais seca, devo procurar soluções mais ricas, mais hidratantes e mais nutritivas. E todas estas estão disponíveis efetivamente no mercado. É uma questão de experimentar e de encontrar aquela com que mais se identifica, porque será essa que vai utilizar com maior frequência, que vai reaplicar mais vezes e vai garantir uma fotoproteção mais segura. Portanto, eu de uma maneira geral também acrescentava, se me permitem, que Claro. de facto há cosméticos com fotoproteção que foram desenvolvidos para estas especificidades todas, e se tiverem dúvidas, perguntem aos vossos farmacêuticos. Claro, Podem é um aconselhamento. marcas, inúmeras soluções, e certamente que existe a opção que seja aquela mais confortável e a mais adequada às necessidades de cada um. Sim, Certo. o GE não é motivo, esta é uma textura, não é motivo para usar um protetor solar. Nós temos respostas para todos os tipos de pele, para todo o corpo, seja com uso mais citadino, seja com uso na praia, todas as respostas conseguem encontrar na farmácia. Essa, sem dúvida, hoje em dia é mais muito fácil. fácil usar confortavelmente proteção solar, sem dúvida. E, aproveitando que eu estou aqui na Madeira, no Funchal, e fui aqui muito bem recebida pela doutora Carmen na farmácia Funchal, dizer-vos, não sei se quer partilhar, que a SBR vai estar aqui, não é? No dia Sim, 14 dia de 14 junho, de soube há junho. pouco. A SBR vai ter um evento aqui na farmácia Funchal com promoções imperdíveis. Podem fazer o vosso Experimentar, não é? de protetores solares de maneira a não poupar no protetor solar, porque não há motivo nenhum de contar com ofertas muito boas, como fazem sempre, que são muito generosos. Por isso têm que vir à farmácia no dia 14, façam-nos uma visita, escolham, testem as texturas, vejam o que é que vos agrada mais e levem o protetor que mais gostarem. Sim, porque é essencial experimentarem. E É mesmo importante, não é? Experimentar e não esquecer, que eu acho que aqui ainda não referimos os aftersuns. Ainda não estamos lá, porque ainda nos faltava muito falar importante. aqui de um para toda a família. Certo. Na verdade, qualquer um deles qualquer um deles é familiar, como eu costumo dizer, assim, não, se temos que escolher uma textura mais específica, mas qualquer um deles pode ser utilizado por toda a família. E o que é... Já temos aqui uma sugestão de usar numa embalagem maior. Sim, já não é a primeira pessoa que nos faz esse pedido. E uma nota aqui também, que não esquecer que não é só no rosto. Também pode ser usado no pescoço. E no decote. Muito bem. No Este apontamento no decote. E eu até acrescentaria as mãos, que são uma zona onde se nota muito o fotoenvelhecimento. Estão expostas o ano inteiro. E é aquela zona onde nós, à medida que envelhecemos, notamos mesmo com muita frequência o enrugar acentuado nas mãos, porque elas realmente são um bom exemplo de que a fotoproteção nos segue o ano inteiro. São das zonas mais expostas juntamente com o rosto. Mas nós no rosto vamos aplicando alguma coisa e nas mãos menos, não é? E depois também com o envelhecimento vêm as manchas da idade e, portanto, a fotoproteção também no rosto também é importante. Portanto, o protetor solar e depois aquelas pessoas que não gostam da sensação de ficar com a pele gordurosa, é aplicar aqui na planta das mãos e aproveitar para fazer uma boa proteção solar nas mãos. Agora, sem dúvida que o leite para mim é um essencial. O leite é um spray lácteo, mas o leite tem a nossa apresentação de maior capacidade, 250 ml, é aquele protetor solar que não deve faltar em nenhuma casa. É o protetor solar para fazer em casa, justamente. Ele deve ficar em casa, para fazer em casa.
para hidratarmos o nosso corpo, como a doutora Carmen indicou, desde os pés à cabeça. E no caso das crianças também nos dá uma maior segurança e uma maior hidratação. Normalmente a pele das crianças também é uma pele mais seca. Mas crianças e adultos devem começar efetivamente a fotoproteção em casa e depois de levar as soluções mais práticas para a praia, para a piscina, para a reaplicação. E como dizia bem, e no dia 14 vai ser um exemplo, mas ao longo de todo o verão, por todo o país, a SVR promove ações especiais e promoções especiais para fomentar esta fotoproteção saudável e não é imprescindível fazer mais do que um protetor solar. Um protetor solar apenas não é suficiente para uma fotoproteção segura durante todo o verão. E nós colaboramos, fazemos a nossa parte também com estas promoções, por isso informem-se e aproveitem. Obrigada. De facto, têm feito um trabalho extraordinário em prol da literacia em saúde e aqui no caso da fotoproteção, do projeto dos protetores solares, e portanto parabéns, porque têm feito um trabalho extraordinário ao longo dos últimos anos. E temos recordado umas iniciativas do ano passado, também no ecossustentabilidade e ecocontrolidade. E os meus parabéns para a SBR, na pessoa da Ana, mas também toda a equipa. Olha, mais questões, mas antes de passar a esta questão, eu queria aproveitava para perguntar aqui à minha colega, à Carmen, uma dúvida que também tem surgido aqui nos últimos dias, que é relativamente à questão de o sol é importantíssimo para a nossa pele, nós somos aqui fábricas de vitamina D, não é? Temos esta capacidade da nossa pele de sintetizar vitamina D, que é essencial para inúmeras funções, dos ossos, sistema imunitário, enfim, inúmeras funções no nosso organismo. Isso é indiscutível, mas levantava-se aqui esta questão, que algumas pessoas também nos perguntaram isto nas stories, se o protetor solar impedia ou se dificultava a síntese de vitamina D. E, portanto, Carmen, esta é uma questão mesmo muito pertinente que eu lhe pedia, por favor, que nos dissesse aqui o que a ciência, os últimos estudos nos dizem sobre. Sim, realmente... há algum tempo atrás não haviam ainda estudos e havia muito essa ideia, enraizou-se bastante que o uso de protetor solar estava ligado aos déficits de vitamina D que foram vindo a ser detectados nos últimos anos. Também começamos a olhar mais para o teor de vitamina D, mas os últimos estudos dizem-nos exatamente ao contrário, ou seja, a síntese de vitamina D é iniciada com pequenos estímulos pela radiação UVB e o protetor solar não interfere com essa ativação. Por isso, além do mais, que a ideia que sempre quisemos passar era mais vale ter o déficit de vitamina D do que ter um dano solar muito mais grave, que é muito mais difícil de resolver. Daí que a vitamina D facilmente vamos com suplementação, conseguimos atingir os valores ideais, seja na alimentação, uma alimentação mais direcionada, ou mesmo com suplementação em termos de suplementos alimentares. Por isso, esqueçam essa ideia. De qualquer modo, aquilo que a ciência nos diz é que o protetor solar não impede, não dificulta a síntese de vitamina D. E, portanto, este não é um argumento para não usar protetor solar. Claro que isto não exclui, como é óbvio, uma alimentação rica em alimentos com vitamina D e, se for necessário, suplementação. Mas, de facto, o protetor solar, esta é que é uma mensagem mesmo muito importante que queremos deixar aqui também hoje. A evidência científica, ou seja, os estudos mais recentes dizem que não impede a de vitamina D. E temos aqui mais uma questão, não sei se para a Joana, para a Carmen. O protetor solar com cor protege da mesma maneira que o protetor solar que não tem cor, até pode ter aqui algumas vantagens extra. Não sei quem é que quer responder. Igual. Como queira. Em termos de fator de proteção, vai lá estar o fator 50 ou o fator 30 quando temos um protetor com cor. A vantagem do protetor com cor é que a própria pigmentação que é usada para dar a tonalidade no protetor solar, essa reflete, ou seja, funciona mais ou menos como um filtro físico ao refletir a radiação. Daí que é mais vantajoso, mas não é, portanto, não é uma condição para que o use só de protetores com cor. Não vamos agora entrar em histerias e só comprar protetores com cor. A proteção solar está lá presente.
é realmente, o que se observou é que reflete o próprio pigmento. Joana, quer acrescentar alguma coisa? Muitas vezes nos cremes com cor, nós a SVR não apresenta muitos cremes com cor, mas o único senão das vezes do creme com cor é a quantidade que se aplica, mais uma vez. Porque num creme com cor temos menos tendência a aplicamos um bocadinho menos de quantidade, não é? Porque vai depender da intensidade da cor que queremos. Mas se assim se é uma pessoa que, por exemplo, tem uma tez mais clara e que coloca um creme com cor em menor quantidade, a dica que eu posso deixar é fazer um protetor solar sem cor, primeiro, para garantir a mais elevada fotoproteção e depois finalizar com o protetor solar com cor, que como a doutora Carmen dizia bem, para além dos filtros químicos, temos aqui os pigmentos minerais que refletem a radiação e aumentam até, potenciam a ação fotoprotetora. Se a questão da quantidade, nós não aplicamos muito porque não queremos, as pessoas que não aplicam muita quantidade porque não querem um efeito tão marcado, então podem fazer a fotoproteção sem cor, por uma garantia da quantidade mais correta, fazer fotoproteção sem cor e depois a proteção solar com cor para finalizar. Mais uma questão, se calhar aqui para a Carmen. As queimaduras solares dão cancro? É assim, não obrigatoriamente, mas o quanto risco maior, colabora. como eu falei no início, cada queimadura solar fica gravada, tem um efeito de memória nas nossas células. É um dano memorizado e que a longo prazo realmente, e que é acumulativo. Ou seja, quanto mais o número de episódios, mais a probabilidade de desenvolver uma forma de cancro de pele. Sim. Ora, e aqui a última questão, já respondemos a todas. A SVR não apresenta nenhum protetor mineral. Qual é aqui as soluções? Quais são as soluções? A SVR não apresenta efetivamente uma resposta mineral. E estamos a falar de respostas. Nós, por acaso, até temos duas apresentações minerais, mas são de rosto, exatamente. Temos estas duas apresentações minerais de rosto e ainda temos um stick mineral também no rosto. Isto porquê? Porque efetivamente no rosto existem pessoas com muitos adultos com intolerâncias. Nós temos, para além da proteção solar, temos toda uma gama específica para a pele intolerante e alérgica. A fotoproteção mineral justifica-se principalmente nas situações de uma pele intolerante, de uma pele que faz alergias com frequência aos produtos e, portanto, para essas pessoas não temos outra alternativa que não um protetor solar mineral. Nunca será tão agradável cosmeticamente quanto um protetor solar químico, mas efetivamente se a pessoa não consegue tolerar outra resposta, temos essas alternativas em termos de rosto, mas são protetores solares minerais e com cor, portanto exclusivamente para os adultos. No caso das crianças, a SVR até agora, dado a elevada tolerabilidade que tem tido com a nossa gama solar, nomeadamente o leite, o spray lacté, dada a elevada tolerabilidade e os elevados índices de fotoproteção que conseguimos, não sentimos falta até ao momento de um protetor solar mineral, indicando o nosso leite a partir do ano de idade, a partir do momento em que as crianças, os bebés, vão até à praia. E a doutora Daniela acrescentou aqui que, de facto, ainda a propósito da questão anterior, que de facto os danos são inúmeros, não é? No DNA e no envelhecimento, tal como falámos no início, não é? Da exposição à radiação UVA, UVB, de facto, quando não estamos com a pele protegida, são inúmeros. E recordar também que esta live vai ficar depois disponível aqui no Instagram, mas também no site dicasdafarmacêutica.pt, onde podem também subscrever a nossa newsletter, que sai às quintas-feiras. Mas a gama não estaria completa se não falássemos aqui do After Sun. E Joana, muito rapidamente, porque o tempo passa aqui a voar, eu fazia-lhe só uma questão. Porquê que é tão importante usarmos o After Sun e não é suficiente apenas o creme hidratante de corpo que usamos o ano inteiro? Essa é a pergunta mais pertinente e a resposta é muito simples. Um After Sun não é simplesmente um creme hidratante, é um creme que oferece também já alguma correção destes danos que a exposição solar causa à nossa pele. No caso da SVR, esta solução é enriquecida em fortes ingredientes ativos antioxidantes e também em niacinamida, que é um ingrediente que está estudado
com capacidade de reversão de alguns danos oxidativos causados pela exposição solar. Portanto, esta capacidade reparadora não existe no nosso creme hidratante diário e, portanto, faz muito sentido, efetivamente, durante o período de verão, substituirmos o nosso hidratante diário por um cuidado pós-solar, que, mais uma vez, está disponível em várias apresentações galénicas, um spray para quem prefere opções mais fluidas e mais práticas, ou então uma solução em leite para quem já tem naturalmente uma pele mais seca. Agora, esta capacidade reparadora é de facto fundamental. A fragrância deliciosa. A fragrância de verão mantém-se na gama solar e na gama pós-solar. Leva-nos logo para a praia. Se a vitamina Z é sintetizada para a ação dos UV, exatamente, é isso mesmo, colega. Um beijinho aqui para os Açores, para a nossa colega Maria Isabel. Sim, é isso mesmo. Joana, a SVR lançou muito recentemente aqui uma novidade e nós, para terminarmos, e antes do nosso giveaway, vamos já fazer o nosso giveaway para ver quem é que esteve muito, muito atento aqui nesta mas isso vamos falar desta novidade. Uma embalagem completamente disruptiva, completamente diferente, textura, como aquelas texturas que nós já sabemos que a SVR nos proporciona sempre. Queres falar-nos um bocadinho sobre esta novidade, Hidraliane? Muito rapidamente. Esta cor do mar aqui. Então, a hidratação, como falávamos há pouco, portanto, faz parte dos cuidados básicos de verão para garantir um bronzeado saudável. Fotoproteção e hidratação. A hidratação é conseguida pela alimentação, pela ingestão de água e também, obviamente, pelas texturas da dermocosmética. A SVR, para garantir então este verão o mais saudável possível, lança esta gama de hidratantes, cuidados hidratantes diários. Hidraliane é uma resposta de cuidados hidratantes diários para o rosto, da pele de toda a família, mais uma vez, para acompanhar o nosso verão em hidratação. Em termos de composição, estamos a falar das texturas de composição que toda a gente conhece, creio eu. O ácido hialurónico, acho que toda a gente reconhece como sendo a substância major de hidratação e mesmo já de prevenção do envelhecimento, acima de tudo, e é isso que queremos aqui em Hidraliane. Esta apresentação galénica é mais um passo que a SVR dá em termos de ecorresponsabilidade, em termos de responsabilidade e de minimização do impacto ambiental. Para além de ter menos 50% do que uma embalagem em tubo tradicional, na utilização de plástico, não tem cartonagem no seu embalamento e é uma embalagem que colmata uma das reclamações do consumidor e que é muito pertinente, que é o aproveitamento total da embalagem. Com esta embalagem nós vamos conseguir fazer o aproveitamento do produto até à última gota. Muitas vezes sentimos cortar tubos, tirar o aproveitamento completo do produto. A SVR quer a favor do ambiente também e também do consumidor, porque esta embalagem, apesar de parecer pequena, tem mais capacidade em termos de produto, são 50 ml versus 40 tradicionais. Portanto, maior capacidade de produto, menor impacto ambiental e a igual qualidade na oferta da hidratação da pele para toda a família, para garantirmos aquilo que é o cuidado básico de dermocosmética, a hidratação diária da pele de toda a família, crianças e adultos. Esta nova... Sim. Muito bem. Joana, a última pergunta antes de irmos para o nosso giveaway. Realmente isto passou aqui a voar. As perguntas não param. Não param, mas nós vamos ter que terminar. Se quiser, a seguir nós temos todo o gosto em responder-vos também. Enviem-nos aqui através do direct mensagens. Ou para as dicas, ou mesmo para a SVR, se for uma questão específica relacionada com a SVR e os seus produtos. Na rotina da noite, e eu acredito que aqui tenha a ver também nos dias de verão e com a proteção solar. A limpeza deve ser feita com um produto à base de água ou de óleo. Também aqui a SVR tem várias opções. As opções em termos de limpeza de rosto são feitas em função também da preferência e daquilo que nós aplicamos na pele. Se é uma pele maquilhada, obviamente que soluções mais nutritivas serão mais vantajosas e irão funcionar melhor para desmaquilhar, para limpar. E, por exemplo, a SVR tem um bálsamo desmaquilhante, ou Sensifine Baume Démaquillant, que funciona em pleno para limpar e desmaquilhar,
mesmo a pele mais sensível. Está dentro da nossa gama Sensifin, da pele sensível e reativa, e é aquele que eu considero o melhor produto de limpeza e para desmaquilhar a pele, mesmo maquilhagem waterproof. Se eu tenho uma pele mais seca, por exemplo, no processo de envelhecimento, a nossa pele naturalmente se torna-se mais seca, também Baume Démaquillant, as soluções mais nutritivas são mais adequadas. Se eu tenho uma pele jovem, também não me maquilho muito durante o dia, as soluções aquosas são perfeitamente possíveis. Tal como a fotoproteção, a limpeza não deve faltar todas as noites do ano. Com protetor, estou na praia, simplesmente fiz o protetor solar, vou tomar banho, mas normalmente as noites são um bocadinho mais longas, normalmente damos um passeio, normalmente fazemos mais exposição à poluição, portanto, antes de deitar, limpar o rosto é tão importante para melhorar efetivamente a qualidade da nossa pele. Joana, e a SBR tem um miminho para dar a quem ficou connosco durante esta hora, e esteve muito atento. Exatamente. O que é que é ser a primeira pessoa que responder corretamente e de um modo completo à pergunta que a Joana vai fazer? Antes disso, dizer-vos que nós sabemos que a internet tem aqui tempos e delays diferentes para cada um e, portanto, a resposta correta será a primeira resposta que aparecer aqui no meu ecrã. Temos que ter algumas regras e esta é a nossa regra. Joana, o que é que a SBR vai oferecer? Exatamente. Primeiro mostrar a nossa oferta. Portanto, o nosso kit completo de verão. Um protetor solar de rosto, o nosso best-seller Sun Secure Blur, um protetor solar de corpo, uma água solar e depois o nosso hidratante diário de rosto. Estes são os 3 produtos que compõem então o nosso kit de oferta. Para a primeira pessoa que responder corretamente à pergunta de... Estou a ouvir um barulho, Paula, não estás a ouvir um barulho? Sabe o que é? A farmácia fecha à meia-noite. Ok. E então as senhas de vez em quando. Ok. Peço desculpa. Chamar Perfeito. Agora, 3. Então posso fazer a pergunta. 2, 1. Qual é a pergunta, Joana? A pergunta é: qual é o nome da gama SBR de fotoproteção segura para a pele e para o ambiente? E o vencedor é? Aquele que primeiro responder à Paula. Já temos aqui elogios para a SBR, a melhor marca de sempre. Como é que se chama esta laranja? Como é que se chama? Acho que já temos a resposta. Já temos. Pelo menos eu... E Joana Freitas, muito bem, parabéns, foi aqui a primeira que apareceu no meu ecrã. Por favor, entre em contato connosco para lhe fazermos chegar este kit. Muitos parabéns. Olha, já temos imensas pessoas a participar e a responder. Muito bem, exatamente. A gama chama-se Sun Secure. Segurança ao sol, é exatamente isso. Segurança sob a exposição solar, para que possamos tirar todos os benefícios da exposição solar. Somos um país riquíssimo em exposição solar. Essa ilha é maravilhosa, recebe turistas nacionais e internacionais o ano inteiro e é muito importante fazermos uma fotoproteção segura e por isso podem contar com a ajuda então de SBR Sun Secure. Temos aqui mais umas perguntas. Sun Secure, esse bálsamo é um produto em óleo. Esse bálsamo era relativamente... Sensifin Baume Démaquillant. Rapidamente. O bálsamo é um bálsamo, tem 43% de fase nutritiva, portanto é realmente mais nutritivo, mais oleoso, daí a eficácia também na desmaquilhagem da pele. Muito bem. Portanto, Sun Secure, porque é uma fotoproteção com segurança. Obrigada, um beijinho para os Açores. Estou a ver aqui ainda a colega dos Açores. Muito obrigada. Obrigada a todos os que estiveram aqui connosco durante este verão. Obrigada, Joana, uma vez mais. Obrigada à SBR por ter proporcionado esta conversa. E uma obrigada muito especial à Madeira, ao Funchal, apesar do temporal. Aqui estamos, conseguimos fazer. E um agradecimento muito especial meu à doutora Carmen, à doutora Janice também, à farmácia Funchal, aqui no Funchal, e por esta recepção que me deram, por me terem acolhido tão bem e por terem aceitado logo este desafio de fazermos a live aqui, uma vez que eu estou aqui em trabalho, aqui no Funchal. Muito obrigada, foi um gosto muito grande e espero que tenha sido a primeira vez, porque a princípio também vou regressar, não é? Porque o curso ficou incompleto e portanto terei que regressar.
E quem sabe teremos aqui outra oportunidade de ter mais uma conversa com todos vós. E é muito bom mostrar de facto farmácia com uma equipa extraordinária e poder partilhar um bocadinho nas dicas o trabalho que se faz extraordinário por esse país fora. E portanto, foi uma experiência, foi a primeira vez que fizemos isto, mas o meu agradecimento muito especial a todas e parabéns pelo trabalho extraordinário que fazem, que têm feito e que eu tive a oportunidade de constatar entre ontem e hoje, enquanto preparávamos este nosso serão, esta nossa conversa. Esperemos que tenha sido útil e não podia terminar. A Joana já deixou aqui uma mensagem muito importante, fotoproteção com segurança, não é? E a Carmen quer-nos deixar uma mensagem final também antes de nos despedirmos e dizermos para a semana há mais. Quarta-feira temos uma live também. Pronto, a mensagem final que eu quero deixar é que proteção solar todos os dias. Temos resposta para todas as situações. Venham à farmácia. Já não se esqueçam, dia 14 de junho, a CPR vai ter um evento especial aqui na Farmácia Funchal e também nas outras farmácias do grupo. São os descontos e as ofertas são extensivas às outras nossas farmácias. Apareçam, nós arranjamos uma solução para o vosso verão em segurança. Obrigada, doutora Paula, pelo convite. Foi um prazer estar aqui convosco neste serão. 1 hora e poucos minutos passou assim. Muito mais havia a falar. Tempo, mas queria agradecer à doutora Paula e voltar a convidá-la para voltarmos a fazer mais uma live, quem sabe sobre outro tema, sobre outra temática, para voltarmos a dar mais dicas e truques para vós. Para terem mais e melhor saúde. E esse é o grande repto e o desafio das dicas da farmacêutica. Por isso, fiquem bem, com mais e melhor saúde. Até breve, até à próxima quarta, cá estaremos para mais uma live. Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Um beijinho.